Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 45 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é dia 4 de junho de 2019 e hoje é terça-feira. O tema de hoje é Ninguém pode servir a dois senhores. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Irmãs, nós vamos falar hoje sobre finanças. Durante a caminhada de oração, durante esses 45 dias, os 44, né? Eu comentei algumas coisinhas sobre finanças, eu comentei que a vida financeira ela é tão importante quanto a nossa vida espiritual. Eu comentei que muitas vezes, quando nós não estamos bem espiritualmente, nós também não vamos bem financeiramente. E, e eu resolvi trazer esse tema. Eu acho que é um tema que eu amo muito. Da mesma maneira que eu amo falar das coisas espirituais, eu amo falar de finanças. É claro que eu não sou uma expert em finança, né? Estou aprendendo ainda, mas graças ao Senhor e pela palavra dele, o básico eu já tenho tentado praticar e é um resultado absurdo da gente ver a mão poderosa do Senhor. É um tema extremamente longo, vasto, eu tentei resumir aqui o máximo, né? Mas vamos tentar ver aqui se eu consigo colocar tudo em ordem, que vocês recebam a sua porção, que o Senhor te prospere, é, que o Senhor te abra seus olhos, quebre as cadeias nesta manhã, as cadeias que prendem a gente de romper financeiramente. A vida financeira ela é tão importante quanto a vida espiritual, por isso o próprio Jesus comparou o dinheiro, né, com Deus, chamou o dinheiro de Deus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, e esses dois senhores ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. E esse servir o dinheiro, servir as riquezas, não é só o rico que está preso a essa idolatria e servindo a esse senhor, mas os pobres também, porque quando um pobre com dificuldade está ali sempre dorme e acorda pensando na dificuldade, que ele precisa de dinheiro, que se ele tivesse dinheiro, ele está adorando esse Deus da mesma maneira. Então, assim, que o Senhor fale ao nosso coração, tá? Talvez é, deixei de fora tantos versículos, tanta coisa, mas é um tema extremamente vasto, que talvez nós poderíamos ficar 45 dias falando só dele, mas eu quero deixar aqui pelo menos os passos básicos para que nós transformamos a nossa vida. O Senhor quer nos mudar, quer nos transformar em todas as áreas, irmãs. O Senhor nos quer alinhado. Sabe, a vida financeira, Ele quer que você seja uma pessoa que compreenda que Ele te sustenta, compreenda que Ele é o seu Senhor, compreenda que você é mordomo dele, que tudo que Ele colocou na sua mão é para você administrar conforme a vontade dele. Então, a gente às vezes desconecta a nossa vida financeira da vida espiritual e das outras áreas. A gente coloca todas as outras áreas para o Senhor governar, mas quando chega na área financeira, a gente não consegue liberar isso, a gente não consegue entender que isso é uma área espiritual, que essa é uma área completamente espiritual. E nós vamos ter que agir no espiritual. Nós vamos ter que entender que cada pequeno ato no natural, ela também está fazendo efeito no mundo espiritual, tanto de bom quanto ruim, nesta área, em todas as áreas da nossa vida, mas essa área financeira, ela é extremamente importante. E eu entendo que Deus ele quer nos prosperar, para que a gente tenha uma paz, uma tranquilidade para seguir mais no fluir do Senhor. Por que que muita gente, eu não tenho tempo de fazer um devocional, não tenho tempo de estar na presença de Deus? Porque gastamos a nossa vida, no mínimo, um terço da nossa vida se vai no trabalho, né? Isso é o mínimo. Claro que tem os que trabalham muito mais, né? Os que são viciados em trabalho ou que estão correndo atrás de dinheiro. Aí vai dois terços, e ali comeu o tempo da família, comeu o tempo do seu descanso, está comendo a sua saúde. E Deus quer trazer esse equilíbrio, é um equilíbrio, né? É tudo que está roubando o nosso tempo com Deus, quando você vai ver, tem esse fundinho do dinheiro. Né? Trabalhar é extremamente necessário, nós vamos falar aqui disso, mas nós precisamos entender que Deus quer ser o nosso Deus por completo, Ele quer reinar na nossa vida por completo,
E nós precisamos converter o nosso coração, converter essa área financeira, converter a sua carteira, a sua conta bancária, né? Tudo relacionado às suas finanças precisa se converter ao Senhor dos Exércitos. E o Senhor possa vir e quebrar todo espírito de miséria, todo espírito de ganância, todo espírito de avareza, todo espírito de pobreza que tenta te prender, ou na pobreza, ou correndo atrás de dinheiro, consumindo todo o seu tempo, ou te consumindo com dívidas. Então vamos lá, irmãs. Vamos lá com a graça de Deus, que é muita coisa para colocar aqui em ordem. Vamos lá, Mateus capítulo 6, do versículo 29 ao 34. Não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o corpo será trevas. Porque se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Você vai se dedicar a um ou vai desprezar o outro. Você não pode servir ao Deus e ao dinheiro. Porque eu lhe pergunto, se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, se a vida porque não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeia, nem colhe, nem armazena nos celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se você se preocupa com roupas, veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhe digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele não vai vestir vocês também, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer hoje ou o que vamos comer amanhã e o que vamos vestir, pois isso é coisa dos pagãos, eles correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que você precisa delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, essa palavra é enorme, mas a gente tinha que ler. Aqui está dizendo que o Senhor falando conosco que Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar do nosso vestir, Ele quer cuidar da nossa alimentação, mas ali nós precisamos converter o nosso coração, precisamos converter a nossa vida financeira ao Senhor, porque a vida financeira, irmãs, ela exige fé. Muita fé. E às vezes a gente parece que entregou tudo para o Senhor, mas quando é na área financeira, deixa que eu resolvo, Senhor, deixa que a minha força vai resolver, a força do meu trabalho vai me prosperar. Eu esqueci de colocar aqui um versículo, eu não me lembro onde está, mas ele fala assim, que é o nosso Deus é que nos dá força para adquirir riqueza, não é o seu próprio braço. Não é a sua força. Se você tem alguma coisa, é porque o Senhor permitiu. Irmãs, como a nossa saúde é importante, não é verdade? E o Senhor quer que a gente cuide dessa área também. Deus não nos criou para nos matarmos de trabalhar. Ele também não criou, nós vamos falar disso aqui mais para frente, sobre a preguiça, porque muitos pegam esse versículo, não preocupa com o dia de amanhã e se esconde através desse versículo para não trabalhar, para não prosperar, né? Quer viver às custas dos outros, e isso é também pecado, é um absurdo, né? Mas vamos converter a nossa vida, vamos ter fé, vamos abraçar e aceitar que Ele é o nosso Pai. Nós não precisamos, irmãs, desesperar, né? Lógico que a gente às vezes passa por dificuldade, eu contei um pouco do meu testemunho. Então, eu aprendi muito cedo a ter que lidar com finanças. Comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então, eu recebi aquele pouquinho ali, eu tive que aprender a administrar aquilo. Eu tive que saber o que era importante,
Eu não trabalhava para as minhas coisinhas. Não pensa vocês que, ai, que bonitinho, ela tinha 12 anos, trabalhava para as coisinhas dela. Não. 90% do salário era para ajudar a minha mãe. Eu me lembro que o meu primeiro salário, você sabe o que eu comprei? Fui lá, comprei 1 quilo de bife, comprei leite, comprei Toddy, comprei pão, coisas que eu desejava, coisas que eu não tinha. Aí o restinho que sobrava, então eu tive que aprender a depender do Senhor. Eu tive que aprender a ver a multiplicação do Senhor, porque eu ganhava pouquinho. Então, assim, vamos colocar essa vida financeira na presença do Senhor. Deus quer transformar a sua vida financeira. Deus não quer que você acorde e dorme pensando em dinheiro. O único que é digno de ser adorado é o nosso Senhor. Aí talvez você diz, não, irmã, eu não sou gananciosa, eu não penso em dinheiro. Mas se você pensa na falta das coisas, é a mesma coisa. Se você dorme e acorda pensando, eu não tenho isso, eu quero ter aquilo, eu vou trabalhar para comprar isso, eu quero ter. Você está do mesmo jeito, só mudou, é um trocadilho, né? Você mudou dinheiro por coisas. Mas o Senhor quer nos livrar dessa idolatria, desse demônio, desse, entre aspas, Deus do século que rouba a nossa paz. E nós temos um Deus que é o Deus ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. É lógico que não estou falando aqui, irmã, de viver uma vida hippie, né? Deixa a vida me levar, Deus vai trazer a provisão, não vou fazer nada. Não é isso, nós vamos chegar aqui nesses pontos. Mas é confiar. É começar a confiar. Eu tenho um pai de amor, ele cuida de mim, né? E entender de cara que prosperidade não é ter muito dinheiro, é não ter falta de nada. Às vezes, irmãs, nós estamos sendo prósperos e nós não estamos enxergando isso. Porque o mundo diz que a prosperidade é ter muito dinheiro. Né? Lógico que é bacana ter muito dinheiro, mas a prosperidade em Deus é não ter falta de nada. Se você tem um teto para morar, se você tem comida, se você tem veste, se você tem paz, você tem um lar, você é próspero. E quando você entender isso, mais próspero você vai ficar. Agora, se nós não temos fé, não aceitamos que Deus é o nosso Pai, que Deus cuida de nós, e ainda não enxergamos que nós somos prósperos no Senhor, que Ele tem cuidado de nós, menos vamos ter. Lembra da parábola? Que até o que tem lhe será tirado do servo infiel. Então vamos aqui para a gente tentar não perder as coisas aqui, porque o negócio é vasto. Mas nós vamos vencer aqui, irmãs, em nome de Jesus. Então nós já entendemos que temos que ter fé, né? Agora vamos para... Nós temos que ter também fidelidade. Tá? A vida financeira, ela precisa de fidelidade. E hoje o Senhor pergunta para você, quem é o seu Senhor? Né? Então, quem é o seu Senhor? Começa a pensar nisso enquanto eu vou liberando a palavra. Quem é o seu Senhor? Quem está reinando na sua vida? Então, vamos falar sobre honestidade, a fidelidade. Mateus capítulo 25, 21 disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do seu Senhor. Pensa numa palavra verdadeira. Ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Nós, irmãs, somos mordomos do Senhor. Tudo que vem na nossa mão financeiramente tem que passar pela direção do Pai. Pai, o que tu queres que eu faça com esse dinheiro? Pai, governa a minha casa. Como eu conduzo a minha casa? Como eu faço a compra do supermercado? Como eu compro as roupas que eu desejo, que a minha família necessita? E nós precisamos de um olhar, como disse aqui, um olhar de luz do Senhor para enxergar as coisas como elas são. Então nós precisamos de de fidelidade, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Fiel a nós mesmas. Às vezes, irmã, nós estamos nos matando de trabalhar e a gente pega aquele dinheiro suado e joga fora, sopra ele no vento, porque não tem amor a você mesma, à sua saúde, à sua hora de trabalho.
Existe uma frase sobre finanças que fala assim, que a gente gasta o que não tem, compra o que não precisa para impressionar pessoas que nem gostamos. Então, os nossos gastos, assim como foram as portas, a nossa vida financeira precisa passar por esse raio-x espiritual. Como eu lido com finanças? Sabe que tem muitas pessoas que têm medo de lidar com finanças? Tem muitas pessoas que é um desalinhamento na vida das pessoas. Tem muita pessoa que são trabalhadeira, né? Mas não consegue prosperar. Trabalha, 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 não consegue prosperar. Tem muitas pessoas que já têm um dom, né? Existe o dom de a riqueza, ela também é um dom. Tem gente que já tem um dom de adquirir riquezas. Às vezes ele não está nem tão fiel nas certas coisas, mas o dinheiro vem mais fácil para ele. Isso é um dom de Deus. Só que também está desalinhado, né? Tem, mas não consegue entender o propósito daquele dinheiro, não consegue entender o porquê Deus colocou na mão, e aquilo também às vezes se vai como folha no vento. Existem pessoas também que tá sempre endividado, né? Tá sempre com problema financeiro. Precisa olhar o que é, precisa passar no raio-x do Senhor e falar: Senhor, alinha a minha vida financeira. Que nesse dia, irmã, é muita coisa que eu queria passar, e quando é muita coisa eu fico meio ansiosa para passar logo, mas que o Senhor possa alinhar tudo e ministrar no coração de vocês, que caia uma semente de despertamento, que nós fechamos esse propósito, caminhada de oração, quando terminar, que você despertou em várias coisas, mas que essa área, vocês começam a dar mais atenção nessa área. Todos nós. Eu tenho muito que aprender, tenho aprendido muito. É uma área vasta, igual a nossa vida espiritual. É todo dia um aprendizado. Todo dia ouvindo o que o Senhor quer nos corrigir em cada pontinhos da vida financeira, porque a vida financeira ela vai se transformando da mesma forma que a vida espiritual. Você vai crescendo, você vai mudando de nível, né? Você vai alcançando certos dons, certa sabedoria, certo conhecimento. Mesma coisa é a vida financeira. E vamos então para a honestidade, né? Nós temos que ter fidelidade. Esse é um ponto. Se você não é fiel ao seu trabalho, não é fiel a você, não é fiel à sua saúde, não é fiel ao seu sono, como é que você vai prosperar? Porque prosperidade ela é muito mais que dinheiro, irmã. Você não adianta ter dinheiro e tá acabado, tá com a saúde acabada, a família acabada. É todo um todo. A prosperidade é um todo, né? Então você precisa também ser honesto. Em Salmos 112, versículo 5 fala: Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Agora eu vou ler também Provérbios 11:1. O Senhor repudia a balança desonesta, mas o peso exato lhe dá um prazer. Um dos pontos que destrói a nossa prosperidade, impede a prosperidade de vir, mina as nossas finanças, desonestidade. E esse ponto, irmãs, nós precisamos ser libertas, porque nós viemos de um país do oba-oba, nós viemos de um país do jeitinho brasileiro, sabe? É gato na conta de luz. A gente tem esse espírito rondando a gente de querer levar vantagem. Sempre querer levar vantagem. Sempre tirar vantagem do outro. Ah, meu patrão é rico, não tem problema isso aqui não, não tem problema eu lesar ele um pouquinho isso aqui não, ele é rico, não tem problema nenhum com isso, né? E às vezes a gente entra numa mentira diabólica que Deus não agrada dos ricos, porque a gente usa essa palavra aqui, que tem uma palavra que fala, né, que tá mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e a gente com essa mentalidade tola, a gente acaba até, o que tem que tirar proveito do rico? O rico nem agrada a Deus mesmo. Isso não é uma verdade, nós temos que ser honesto. Deixar Deus nos conduzir em honestidade, deixar Deus limpar a gente dessa cultura, essa cultura maligna, essa cultura. Por isso que a gente está vendo tanta corrupção no Brasil, né? E o Brasil clama e quer que seja um país melhor.
Sabe quando que ele vai ser, irmã? Quando começar por nós. Quando começar por nós, quando nós pararmos de querer levar vantagem em cima do outro, quando nós começarmos a compreender o que Deus tem para nós, quando nós começarmos a usar de honestidade, de parar de passar a perna no outro, quando você receber um troco a mais, você ter coragem de ir lá e devolver, né? Então, assim, pode parecer tolice, né? Ah, mas aí eu tô fazendo papel de bobo. Mas esse é o problema do brasileiro. E a gente tem sobre a gente aquilo que a gente também, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, às vezes a gente reclama dos políticos do Brasil, mas a gente não fica para trás não, né? E a gente às vezes sonha que a gente quer que eles sejam honestos. Se fosse eu seria honesto, será que a gente seria honesto? Será? Né? Com aquele jeitinho brasileiro que a gente tem sempre de querer levar vantagem, será se a gente ia ser realmente um político honesto? Ah, eu ia ajudar os pobres. Eu ia ajudar os pobres. Você tem ajudado os pobres? Desde já? Né? A gente tem que ser mais honesto com a gente mesmo. Colocar essa área da nossa vida na presença de Deus. Você ajudou um pobre esse ano? Você foi generoso? Porque aqui vai falar que é um dos princípios da prosperidade. É a generosidade. Aliás, eu vou até pular e vou ler ele já. Depois eu volto aqui para cima. Vamos ler aqui sobre generosidade. Generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 a 25. A quem dê generosamente e vê, aumenta suas riquezas. A quem vê, deixa eu ler de novo aqui, irmãs. A quem dê generosamente e vê, aumenta as suas riquezas. Outros retém o que devia dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A alma generosa, tem outro versículo que fala nessa versão de alma generosa que eu gosto mais. A alma generosa prosperará. Esse é um outro segredo. Então, nós já falamos de fidelidade, honestidade, agora eu vou falar de generosidade. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Quantos de nós não estamos sendo fiel ao Senhor? Ao Senhor. Quando fala de dízimo e ofertas, irmãs, desconecta esse negócio de dízimo e oferta de igreja, de denominação, de instituição. Conecta com Deus. É a palavra de Deus que disse, né? Os servos de Deus fizeram isso. Abraão deu o dízimo. Jacó fez um propósito com o Senhor. Senhor, eu estou indo para uma terra distante. Se o Senhor me prosperar, de tudo eu vou dizimar. Pensa num homem que, apesar das suas falhas, o Senhor prosperava ele. Labão tentava passar a perna nele de tudo quanto é jeito, mas o Senhor acabava abençoando Jacó, porque ele entendeu o princípio da fidelidade. Nosso dinheiro tem que estar na mão do Senhor. Nosso dinheiro nós não podemos servir a esse dinheiro. Nós não podemos, irmãs, trabalhar. Aqui a gente recebe por semana, né? No Brasil por mês. Você não pode trabalhar, passar 30 dias da sua vida focando naquele dinheiro que vai chegar, vira aquele Deus. Enquanto a gente não entender, o meu pai é dono do ouro e da prata, eu confio nele. Quando eu pego aquele dinheiro, eu pergunto para ele o que vou fazer. A gente não vai conseguir prosperar. E entenda aquilo que eu falei mais uma vez. Prosperidade não é estar cheio de dinheiro, é não ter falta de nada. Aí talvez você pense assim, não, mas eu trabalho, eu ganho muito, eu já sou próspera. Você tem todos esses princípios? Né? A prosperidade, ela abrange muito mais. Então, a gente está falando da generosidade. A alma generosa prosperará. Quantas vezes nós somos mesquinhos? Pessoas mesquinhas, que não têm coragem de fazer, de dar um nada para ninguém. Você já levou um presentinho para a professora do seu filho?
Talvez você está nos Estados Unidos e fale assim, mas aqui as professoras ganham bem, eu não preciso disso, não precisa disso, não precisa de nada. Você já levou algum presentinho para a professora do seu filho? Ela passa o dia inteiro com eles. Aqui nos Estados Unidos talvez precise até mais, porque elas passam 8 horas, não é 4 horas como no Brasil. Mas no Brasil também, seja generoso. Seja generoso. Deixa o espírito da generosidade entrar dentro de você. É isso que nós precisamos, irmã. Como irmãs em Cristo, precisamos ser generosos. Não estou também dizendo que tem que sair por aí dando tudo para todo mundo, tudo que pedir, estamos dando. Não, você tem que ser. É aquilo que o Espírito Santo te guiar. E quando a gente for mais sensível ao Espírito Santo e deixar ele nos guiar, a gente vai fazendo com mais naturalidade. E quando você for fazendo com mais naturalidade, sendo fiel, sendo honesto, sendo generoso, a prosperidade vai vindo, o seu dinheiro vai multiplicando. Talvez você não vai trabalhar mais, talvez você não vai receber mais, mas aquilo multiplica de tal forma, porque Deus é um Deus de milagre, né? Então vamos voltar aqui, vamos falar sobre, vamos voltar porque eu pulei aqui para baixo, vamos falar sobre trabalho. Então, depois de ser honesto, nós temos que entender que o trabalho é extremamente importante. Deus criou o homem para trabalhar. Deus não criou o homem para ficar ocioso. Deus fez um jardim, colocou ele ali e disse, tá aí para você cuidar. Então, nós temos que ter disposição para trabalhar, ter o coração para trabalhar. E aqui está falando em Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Está falando sobre a mulher virtuosa de Provérbios. Ela atende ao bom andamento da sua casa, ela está de olho em tudo, né? Ela tem uma administração doméstica e ela não come o pão da preguiça. Em 2 Tessalonicenses 3,10 fala assim, quando ainda estávamos com vocês, não ordenamos isto? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso aqui é para os preguiçosos, né? Quantas pessoas, especialmente no nosso Brasil, porque o Brasil, irmãs, eu vou dizer algo para você, já falei isso, falo sempre, eu sei que muita gente pode não gostar, nós estamos nos Estados Unidos, não é fácil, a nossa vida aqui, ela, não vou dizer que a gente vive vida de escravo, não, isso é mentira também, né? Aquela coisa de, aqui a gente vive na escravidão, é mentira. A gente trabalha muito porque quer, né? Quem trabalha muito é porque quer, não tá aí na chibata em cima de você, igual era no Egito. Mas aqui as coisas são mais difíceis. Nós não temos essa regalia que o Brasil tem. É SUS de graça, é cesta básica, tudo é de graça, né? É faculdade, se você passar na faculdade federal, você faz uma faculdade de graça. Estados Unidos não existe isso aí, não. Até tem algumas coisinhas, mas é muito trabalhoso, tá? Você fica até mal visto. Se você for uma pessoa que fica dependendo muito do governo aqui nos Estados Unidos, você fica mal visto, isso não pega bem. Isso não pega bem para o país, ter um imigrante que só fica mamando na teta do governo. Mas o Brasil, nem isso o povo agradece, muitas vezes. Acha ainda que o governo está fazendo pouco. E talvez ele esteja fazendo pouco, mas vamos olhar com outros olhos, irmã. Não estou aqui para defender governo, nem saber de política. Eu gosto do meu pai, que governa todas as coisas, que o governo dele é perfeito, é governo eterno, né? Não tem falsidade, não tem desonestidade. Mas então, com isso, do governo dar muitas coisas, ele sustenta muito preguiçoso, né? E muito, aí junta aquele outro espírito, né? O espírito de tirar vantagem. E aí ele vai trazendo maldição para a nossa vida. Quando você mente que você precisa de uma coisa que você não precisa, você está atraindo maldição de miséria na sua vida. Quando você sabe que tem condição de fazer uma coisa, mas você vai lá mamar na teta do governo porque todo mundo faz, né? Porque é o meu direito. É engraçado que é o direito de quem paga imposto, né? Mas a pessoa nem trabalha, nem paga imposto, é o meu direito. Aí elas tá trazendo maldição para a vida delas. Pessoas que inventam enfermidades e acabam depois ficando realmente enfermas. Então vamos buscar a luz de Deus, irmã. Essa área é muito complicada de falar. Ela é muito
muito delicada, ela é muito difícil, porque sabe o que acontece, irmãs? Nós precisamos de um arrependimento. Sabe o arrependimento do pecado? Quando você entende que você precisa de Jesus e que você rasga seu coração e chora, é a área financeira. Porque a área financeira, ela mexe com todas as outras coisas, igualzinho quando a gente converteu. A infidelidade, a desonestidade, o andar longe de Deus, o andar em pecado, é a área financeira. A área financeira precisa se converter. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus de alguns dias, de estar meditando na sua vida financeira. Passa uma lupa, né? Passa uma lupa, passa uma luz, um raio-x. Pai, aonde eu erro? O que está acontecendo com a minha vida financeira? Qual que é o meu problema com o trabalho? Vamos ler mais aqui, Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que ela não tenha chefe, nem governador, nem superior, contudo ela sabe que deve trabalhar, que ela deve trabalhar bem no verão, juntando alimento em vista para o inverno. Mas tu, preguiçoso, do que você sabe fazer? Dormir? Quando é que você vai levantar e despertar? Deixa de dormir um bocado. Continua pestejando mais um bocado, cruzando mais um bocado o braço, ficando mais um bocado na cama, e assim a pobreza vai vir de repente como um ladrão, sem te dar conta, e a miséria vai te destruir como um bandido armado. É um equilíbrio muito grande. Eu falo muito de descansar, mas é um equilíbrio muito grande. Você tem que descansar sabendo que você já fez a sua parte. Não é o mundo caindo na sua cabeça e você descansando, achando que está em descanso. Estou descansando no Senhor, né? A casa está caindo na sua cabeça. Você olha, se o teto está quase desabando, mas eu vou descansar um pouquinho. Isso não é descanso. Isso é preguiça, isso é demônio que rouba a nossa paz, que rouba a nossa vitalidade. E outra coisa sobre o trabalho, irmãs, seja honesto com seus patrões, abençoe os seus patrões, abençoe o seu trabalho, seja fiel ao seu trabalho, seja fiel ao lugar que o Senhor colocou para você trabalhar. Lembra que eu falei que o trabalho ele pode ser um teste, né? Lembra que eu falei de José? Ficou na casa de Potifar. Deus estava treinando ele para ser rico, né? Deus estava treinando ele para ser... Olha como caminham os ricos, meu filho. Olha como caminham os empresários, porque um dia você vai ser assim. Então Deus está nos treinando. Vamos falar agora sobre diligência. Diligência é uma habilidade, uma prudência de saber fazer as coisas, de estar atento, né? Então, Provérbios 10, 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe traz riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a colheita é filho que causa vergonha. E a diligência, nós precisamos saber ser diligentes, nós precisamos saber trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar com alegria, agradecer pelo nosso trabalho. E vamos falar sobre economia também, vou juntar a economia com a diligência. Lucas capítulo 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então vamos juntar a economia com a diligência. Nós precisamos, nós falamos aqui, vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Falou que a formiga ela não tem chefe, ela trabalha, e é verdade, você pode observar uma formiga, né? Ela vai para lá, vai para cá,
catando as comidinhas e guardando no seu ninho para o inverno. Porque no inverno tá frio, né? A gente aqui nos Estados Unidos sabe melhor do que ninguém, agora que tá esquentando, aparece umas formigaiadas na casa da gente. A gente sabe que elas aparecem de tudo quanto é lado. E no inverno não tem formiga, porque senão ia morrer tudo congelado, né? Mas nós precisamos aprender a economizar. Nós vimos ali na vida de José, depois leia a história de José, está no capítulo 41 de Gênesis, quando ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó sonha com 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas. José fala para Faraó, é um tempo que vai vir 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Eu indico que você procure um homem diligente, né? Eu estou usando a palavra, mas ele diz que você procure um homem, quer ver onde que fala aqui, ó. Faça isso, Faraó. Aqui no versículo 32, 33. Agora, pois, Faraó, escolhe um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra. Faça isso, ponha administradores sobre a terra. Tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Nós precisamos aprender a economizar. Nós precisamos aprender a economizar. Quando você pegar o seu salário, não sai do trabalho, passa na loja, não. Para. Dedica para o Senhor. Começa a fazer isso toda vez. Senhor, isso aqui é teu. Então eu vou tirar a primeira parte tua, a segunda parte para economizar. E aí o resto o Senhor vai me dirigir como fazer. Tem que ser um hábito, irmãs. A vida financeira, eu falo muito de disciplina, a vida financeira, mas como ela precisa de disciplina. Nós precisamos ter o hábito de economizar, nós precisamos ter o hábito de pensar no amanhã. Pelo menos um pouquinho. Lógico que a Bíblia diz que o amanhã pertence ao Senhor, né? Mas pelo menos um pouquinho. Deus pelo menos tem que ver que você é diligente. Se acontecer alguma coisa amanhã, ele está com você, mas pelo menos ele sabe, não, a minha filha é diligente. Ela pensou no amanhã. Quando você estuda sobre finanças, ele diz que você tem que ter no mínimo 6 salários guardados, 6 salários do seu trabalho guardado, para que se aconteça alguma coisa, você tenha um salário. Mas o alvo é a gente dobrar e dobrar. É lógico que isso não é assim, né, irmãs? Não parece assim, talvez isso é muito fácil. Não é fácil. Mas quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus nas finanças, você vai entender que pouco a pouco você pode. Talvez você vai sobrar no seu salário do mês $10 ou R$10 e você tá com esse desejo, o Espírito Santo tá soprando sobre você, economiza. Mas você fala, mas é tão pouco. Não, vou comprar um sanduíche ali, não vou economizar nada não. Lembra que eu falo sempre, antes pouco do que nada, antes tarde do que nunca, devagar e sempre. É melhor se você colocar R$10 por mês, muito pouquinho, no final do ano você tem R$120. Talvez coisa que você não teve o ano todo, em vários anos, mas já foi um começo. E a finança, ela tem um segredo maravilhoso. Ela chama roda da fortuna. Quanto mais você vai tendo, mais Deus vai te dando. Você vai tendo, Deus vai te dando. Deus viu seu coração, viu sua diligência, viu sua disciplina, viu abrir mão de si mesmo, né? Abre mão de si mesmo, uma palavra que o Senhor fala. Viu que você abriu mão de si mesmo? Aí ele vai te abrindo, ele vai te confiando mais. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, quando você pensar, não vou economizar porque é pouco, vai ficar a vida inteira esperando ter muito. Não, eu só vou economizar quando for $100 por semana, por mês, quando for R$100 por mês. Aí eu começo a economizar, porque aí eu vou estar com 1.200 no final do ano. Não funciona. Não funciona. Começa com um pouquinho. Sobrou $1. Esse dólar vai entrar para a economia. Nós mulheres, irmãs, nós precisamos da administração doméstica. Mulheres imprudentes, que jogam comida fora, sabe? Que tem preguiça de fazer comida, que fica comprando comida toda hora. Você pode comprar comida? Lógico que pode.
mas você tem que ter uma economia doméstica, né? Eu vejo que a criança aqui nos Estados Unidos tem o lanche da escola, não é de graça, viu, irmãs, como é no Brasil. Claro que algumas famílias, se estiver passando dificuldade, pode pedir do governo, mas o lanche ele é comprado. Não é caro, eu acho que, eu não sei, nunca comprei, porque eu mando o lanche da minha filha, mas acho que a última vez que eu vi era $2,75 por dia, $2,75 por dia. Isso no final de 10 dias já deu $30. Mas o lanche na escola americana é muito rápido. É 30 minutos, mas acontece o seguinte, como é comprado, aí até que a criança vai na fila. Eu já fui voluntária em escola, eu sei muito bem o que eu tô falando. Demora pra caramba para as crianças pegarem sua comida. Muitas vezes, quando elas pegam e sentam, elas não têm tempo de comer. Então, além daquele trem comprado, vai todo pro lixo. Tá? Sucos fechados, fruta. Eu vi lá, eu morri do coração, irmãs. Eu fui voluntária várias vezes. Quando a minha filha entrou para a escola, eu quis ser voluntária no lanche para chegar lá e fazer surpresa para ela. E então, tipo assim, por que a gente não manda o lanche da criança? Ele vai comer mais saudável, ele vai chegar e vai ter um tempinho mais para comer, vai comer com mais calma. Diligência. Ah, $2,75 vai me aliviar a cabeça de fazer um lanchinho de manhã. Não foi diligente, já cortou um pouco da prosperidade. Ah, filha, gosta de gastar $2,75? Pode comprar? Pode. Eu não tô falando que tem que ser pão duro, irmãs. Entenda o que eu tô falando. A motivação do nosso coração. É a motivação do nosso coração. Quando a gente deixa de fazer um lanche de uma criança, você já deixou de demonstrar amor, você já deixou de demonstrar carinho, você já deixou de semear, né? Você já deixou de poder colocar um bilhetinho de bom dia dentro da lancheira da criança. Quando você pensa, $2,75 paga o meu alívio na mente de não ter que fazer isso? Pronto, não foi diligente, não foi honesto, não foi fiel, perdeu um pouco da economia. Então, esses detalhes, olha, irmã, é quase pregar arrependimento. É a mesma coisa. É entender que a nossa vida é miserável. Você quer ver o tanto de problema que nós temos? É só avaliar a vida financeira. Nós vamos ver o quanto desonesto nós somos, o quanto infiéis, o quanto que a gente é preguiçoso, o quanto a gente é murmurador, o quanto que a gente é ingrato. Você quer ver o nível da sua vida espiritual? Tá aí. Não dá para medir vida espiritual se jejua, se ora, se fala em língua, se é imponente, se usa roupa decente na igreja. Vai na vida financeira. Vai na vida financeira. Não estou dizendo que a pessoa também, você vai encontrar uma pessoa próspera e ela está com a vida alinhada. Não, vai no jeito que ela lida com o dinheiro. Aí você vai saber quem é. O pouquinho do grau espiritual que essa pessoa tá. Vamos aqui, nós já falamos de economia, seja econômicas, né? Vamos buscar a economia de Deus na nossa casa, em tudo. Sabe, pessoas que gastam demais. Nós vivemos num mundo, irmãs, que tá te chamando a gastar o tempo todo. Tá te falando que você tem que ter o tempo todo. Você tem que ter um novo carro, você tem que ter um novo celular, você tem que ter um novo iPad, você tem que ter... Gente, tem coisa que funciona tantos anos, pra que você fica trocando, parecendo um... Eu não sei, às vezes eu chego no Brasil e as pessoas vêm me perguntar, né, sobre isso, sobre aquilo. Eu não tive iPhone até outro dia. Aliás, meu iPhone fez 1 ano agora, bem baratinho, viu? Fez 1 ano agora que eu ganhei no Dia das Mães, porque minha filha falou, mãe, pelo amor de Deus, eu vou te dar um de presente que eu não aguento mais, que todo mundo tem e você não tem. Eu falei, minha filha, mas eu não quero, mas o pai dela quis me dar. Mas assim, e o barato, tá, irmã? Vou até falar que é o 6S, porque entender que tem coisa que funciona. Você não precisa do 10 Plus X, sei lá das quantas, desse tamanho, parece um tijolo. Se você gosta, se você tem condição, ok. Vai lá e dá. Mas tem gente que não tem. Tem gente que vai comer o salário dele de não sei quanto tempo, mesmo estando aqui, irmãs. Isso aqui não cai na água ali, não. Ai, vai lá na árvore e pega um iPhone. Não, é caro pra caramba. É caro pra gente que mora aqui também. É lógico que vai ser mais fácil pra gente comprar, né? Mas pra quê? Pra quê? A gente tá deixando as ilusões do mundo, a fantasia do mundo, as vaidades do mundo. Eu não estou dizendo que não pode ter. Deus nos chamou para prosperar. Os servos dele todos eram prósperos. Abraão riquíssimo, Isaac, Jacó, Jó.
Todo servo de Deus você vê que eram bem financeiramente. E Deus quer fazer isso com a gente também. Ele quer você bem financeiramente. Talvez você não vai ter muita riqueza, mas sabe o que é bem financeiramente? Você saber assim, eu trabalho, mas eu não dependo disso só. Meu Deus multiplica, meu Deus, sabe, eu tô tranquila. Sabe aquela vida mais tranquilinha? Sem pensar, sem ter que trabalhar para pagar a conta do mês que vem? Aquela vida mais. Não, se não recebi agora, eu tenho um pouquinho guardado, dá para pagar a conta. Uma vida mais tranquila. Porque com uma vida mais tranquila, irmã, você vai ter mais tempo para orar. Você vai ter prazer de ajudar as pessoas. Você vai ter mais tempo para fazer as coisas do Senhor. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que como a gente só corre atrás de dinheiro e de trabalho para gastar nessas bobiças toda aí, né? Para gastar naquilo. Vamos num depósito de lixo, irmãs? Eu acho que de vez em quando é bom a gente ir num depósito de lixo. Lá você vai encontrar a TV Plasma, que lançou não sei quando, que hoje não presta mais. Você vai encontrar aquele celular que foi caríssimo, que hoje já não vale mais nada. De vez em quando a gente precisa ir lá. Faça propósito com Deus. Se você é uma pessoa que gosta de gastar, faça um propósito de um ano. Eu já fiz algumas vezes. Sabe? Mostra para Deus, Pai, eu quero vencer. A carne não pode me dominar, os desejos não podem me dominar. Vamos lá, que o negócio aqui tá russo ainda, viu? Bom, depois da generosidade, do trabalho, orgulho. Provérbios, estamos terminando, tá, irmãs? Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Essa área é uma área que esconde muito orgulho. Para os dois lados, para o pobre e para o rico. O rico é orgulhoso de achar que pode todas as coisas e que é ele que é o dono de tudo. E o pobre é orgulhoso, né? Tem vergonha de ser pobre muitas vezes, tem vergonha do trabalho que tem vergonha da casa que tem vergonha do carro que tem um orgulho por trás. Não pede ajuda, não busca aprender. E eu quero acelerar aqui para depois eu voltar. Eu quero falar sobre transformai-vos a vossa mente. Para você mudar a sua vida financeira, você precisa transformar a sua mente. Aliás, acho que tudo. Essa palavra de Romanos 12 é para tudo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãs, para você romper na vida financeira, você precisa aprender. Você precisa perder o orgulho. Você precisa buscar ajuda. Você precisa aprender com quem sabe. Se você está pobre, passando dificuldade, com dívida, não vai andar com gente endividado, lascado, não. Anda com gente diligente. Se você é uma mulher gastadeira, vaidosa nas coisas que tem que comprar, dá um tempinho de andar com aquelas amigas que te incentivam a ir pro buraco. Anda com uma pessoa mais diligente. Aprenda. Busque ler livros de finanças. Tem tanta gente que Deus tem levantado, irmãs, com sabedoria na vida financeira. Às vezes pessoas que nem são cristãos, mas elas praticam os princípios. E quando praticam o princípio, a bênção é inevitável. Né? A chuva está aí para todos. Eu quero indicar um livro da... Eu não sei se vende, assim, não sei se esse livro vende ele sozinho, porque ele é de um curso. É um curso que chama Crown. Já falei desse curso. Chama Crown, coroa, tá? Que significa coroa. O livro chama Seu Dinheiro. Ele é da Universidade da Família. Se você digitar isso no Google, curso de finanças Crown, ele fala sobre isso. Ele ensina princípios. São 12 semanas que você aprende sobre dinheiro. Precisamos entender sobre isso. E quebra o orgulho. Talvez a pessoa está desempregada, aparece um tipo de trabalho, ela não pega por orgulho. O que o povo vai pensar de mim? Nasci para isso. Muita gente aqui nos Estados Unidos, irmãs, veio para os Estados Unidos, tá? Achando que ia prosperar e tá passando dificuldade porque é orgulhoso.
Eu não nasci para isso, eu não faço qualquer tipo de trabalho. Ou está fazendo, mas dentro do coração está orgulhoso. Sinto muito. Vai comer capim até o dia que aprender. Porque com Deus é assim, minha filha. Principalmente se a gente conhece a Deus. Se não conhece, Deus não deixa ele se virar para lá, arrumar suas tramóias. Mas quem conhece a Deus, enquanto a gente não se arrepende, enquanto a gente não coloca a nossa boca no pó, vamos parar de ser orgulhoso. Vamos valorizar os trabalhos. Vamos pedir perdão para Deus todas as vezes que a gente achou que aquela profissão era menos do que outra. Você não é o que você faz, irmãs. Você é o que Deus falou que você é. Se não, vamos falar para Neemias. Neemias, vai arrumar um trabalho melhor. Você fica aí de copeiro do rei. Housekeeper. Né? Vai ser igual Daniel, que era um magistrado lá do rei. Você está muito pouco. Mas olha o que Neemias fez. Ele cumpriu o propósito dele, sendo copeiro do rei. Então, assim, vamos tirar o orgulho do nosso coração. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu estava ouvindo esses dias um pastor falar sobre uma história de um advogado que ele estava sem trabalho e ele ouviu dizer que uma empresa estava abrindo umas vagas. E quando chegou lá, ele chegou com a pasta, o terno e falou: olha, eu vim para aquelas vagas de advogado, eu sou advogado, eu gostaria. E aí a pessoa falou para ele: olha, não tem mais essa vaga. Nós agora só temos vaga de motorista. Aí ele falou: ok. Aí ele saiu lá fora, tirou o terno, arregaçou a camisa, deixou a maleta e voltou. Falou assim: oi, tudo bem? Eu vim para a vaga de motorista. E quando a pessoa olhou para ele, aí ele falou pro cara, né? Eu também sou motorista. Eu sou advogado, mas eu também sou motorista. Nessa hora, o gerente chamou ele e falou: vem aqui na minha sala. E falou: você é o funcionário que nós precisamos. E você já está contratado agora para exercer o seu cargo de advocacia. Então, assim, teve humildade. Não dá para me exercer o que eu gosto, o que eu posso? Ser fiel no pouco, Deus te coloca no muito. De repente é uma grande chance, você não sabe a grande chance que está ali por trás. Então não tem orgulho, não. Outra coisa, irmãs, contentamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5 fala: conservem-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem te abandonarei. E Paulo disse, né? Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei ter fartura e eu sei o que é passar fome. Seja contente. Comece um exercício de agradecimento, de contentamento. Todos os dias. Senhor, obrigado por isso. Pai, obrigado, né, pelo que eu tenho. Lógico que os sonhos, irmãs, estejam sempre no seu coração de ter algo mais. Isso não é errado. Sonhe em comer melhor, sonhe em vestir melhor, em morar melhor, mas dentro do que você tem, sabe? Sem se matar para realizar aquele sonho e depois você vai chegar lá e vai descobrir que a felicidade não estava lá, que a felicidade estava dentro de você. Então seja contente, seja um bom mordomo. Lucas capítulo 12, do versículo 44 a 46 diz: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber, embriagar, virá o senhor daquele servo em um dia que ele não espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Então o Senhor está dizendo aqui que o mordomo bom é aquele que é fiel e prudente, que o Senhor vai confiar os seus bens. Deus, ele quer nos enriquecer, sim, irmãs, mas para a gente fazer uma obra maior. Eu não creio que Deus queira nos enriquecer para a gente ter 3 casas, uma na praia, uma no campo, uma não sei aonde, e a gente não ajuda o próximo, a gente não... Outro dia eu li algo bem forte, que a pessoa estava explicando sobre finanças, e alguém falou assim, e ela estava dizendo que a gente não prospera por causa da nossa mente, né, dos nossos pensamentos, e alguém disse assim: então você quer dizer que a África não prospera
porque o povo não tem uma mentalidade. Ela disse assim, não, o problema dentro da África não é a mentalidade deles, é a nossa. Eu achei bem forte aquilo, é a nossa, de não ajudar, de não ser generoso. Não estou dizendo aqui, a gente usa a África, né, infelizmente, com essa visão, toda vez que fala de pobreza, usa só a África, mas não é a África, né? Nosso Brasil mesmo é uma dificuldade. Eu mesmo passei dificuldade, eu sei o que é isso. Mas assim, é nós que temos que ser transformado. É o povo de Deus, é aqueles que são chamados filhos de Deus é que precisa ser transformado. E nós queremos esperar do governo, nós queremos esperar do outro. Quando eu era criança, que eu passava as minhas dificuldades, e eu sempre dizia, Senhor, muda a minha vida, e aí você tem que colocar o seu plano. Qual é o plano que está no seu coração para você prosperar? Para você comprar um carro melhor? Não, Senhor, eu quero fazer a sua obra. Eu quero ter mais tempo para fazer a sua obra. A sua obra não está socada dentro de igreja e também, às vezes, não é estar levantando denominações. Não é só isso. Sua obra é poder ajudar o próximo. E como eu pude, irmãs, com pouco, eu ganho pouco, não tenho muito menos do que talvez você imagina, mas como eu pude ajudar a minha família? Com um pouquinho. Como mudou tanta coisa na vida da minha família através do que Deus tem feito na minha vida. Claro que eles não dependem de mim, cada um tem, Deus foi abrindo as portas, mas como eu fui pioneira de abrir caminhos ali, porque eu sou a mais velha de 6 irmãos. Então, assim, qual é o desejo do seu coração para prosperar? Nós precisamos colocar isso à luz de Deus, tá bom? Vamos terminar aqui. Hoje vai ficar longo, hein, irmãs? E vamos terminar falando sobre dívida. Romanos capítulo 13, 8, eu amo essa palavra. A ninguém deveis nada, coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Provérbios 27, 7. Pensa num versículo forte e toma ele na sua vida para que você não deva nada, nunca mais. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que uma das bênçãos do Senhor é que a gente vai emprestar e não tomar emprestado. Que a gente vai ter para emprestar, né? A gente não vai ficar emprestando também, porque até emprestar não é bom, não vem muito de Deus isso não, viu, irmãs? Tem que ter muita sabedoria. Mas a Bíblia diz que nós vamos ter para emprestar e não tomar emprestado. É lógico que tem casos que precisa, às vezes um financiamento, alguma coisa, mas no geral, evite dívidas. Jesus já pagou toda a dívida que era contra nós no mundo espiritual. Ele pode também nos ajudar a pagar essas dívidas no mundo natural. E aí, irmãs, vai contar com a nossa diligência, vai contar com a nossa economia. Você fazer um propósito com Deus e dizer, eu não vou dever nada a ninguém, porque a palavra de Deus diz, a ninguém deveis nada no seu amor. Servo de Deus não tem que dever nada a ninguém. Nós temos que ser livres de dívidas. Porque deve ser um tormento. Ainda feliz aqueles que é atormentado, né, irmãs? Porque tem uns que dormem e não quer nem saber e nem quer pagar mais, né? Entrega para Jesus, eles entregam para Jesus e acabou. Mas feliz aqueles ainda que se sentem um pouco perturbados e falam, não, eu preciso pagar. Mas é isso, irmãs. Eu queria falar, tem muita coisa para falar. É um curso de libertação. É sei lá, um seminário de aprendizado, mas é uma área que se você romper, você vai fluir como um rio. Porque a área espiritual e a área financeira, ela é profunda. E o Senhor te pergunta hoje, quem é o seu Senhor? Então ande conforme o seu Senhor, ande conforme o seu dono. E assim é. Se Deus é o seu dono, então você vai andar em fidelidade, em honestidade, em diligência, em economia, em generosidade, contentamento, vai ser um bom mordomo e vai estar transformando a sua mente todos os dias. Mas se o dinheiro tem sido o seu dono, ainda que na pobreza, porque como eu disse, na pobreza o dinheiro também domina, você vai andar endividado, você vai andar cabeça baixa, você vai andar sem sonhos, você vai andar miserável, você vai andar achando que não tem solução, que você nunca teve nada, que você nunca vai ter nada, que a vida nunca te deu nada, e ingratidão, e miséria, e
aquilo te puxando para baixo o tempo todo. Eu sei que você pode dizer, né, que é fácil falar de finanças porque eu estou nos Estados Unidos. Não, eu estou aqui há 17 anos. Eu vivi 25 anos da minha vida no Brasil. E Deus me treinou foi lá, não foi aqui. Sobre finanças, ele me treinou foi lá. Quando eu, com 12 anos, já trabalhava de empregada, pegava ali 50, acho que eu ganhava R$ 50, 50, não lembro os termos, mas teve uma época que eu ganhei R$ 50. Um dos últimos trabalhos que eu tive de empregada na minha adolescência, eu ganhava R$ 50. E eu tinha uma amiga que ela trabalhava já numa empresa e o salário mínimo naquela época era 100, 110 mais ou menos. E a gente recebia sempre juntas, a gente ia para a igreja, a gente ia dar o dízimo. Eu dava mais do que devia, meu dízimo era 5, eu dava 10. Ela até falou assim, por que você está dando 10? Eu falei assim, sei lá, eu já é redonda já aqui. E ela falou, você ganha tão pouco, você faz tanta coisa. Você ajuda a sua mãe, você compra as suas coisas. Por que o meu dinheiro não rende assim? Eu falei, não sei. Mas sempre aquele pouquinho virava muito. Dependa de Deus. Antes de você pegar o seu dinheiro e ir lá e comprar alguma coisa, peça para o seu pai. Quem sabe ele te dá e já economiza um bom dinheiro. Eu vivo pela fé, irmã. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você sentar, cruzar os braços e achar que Deus vai te dar caindo do céu. Então tá bom, tenha um bom final de semana. E eu quero terminar aqui porque eu não sei nem se o áudio está continuando, irmãs, porque já deu 1 hora. Beijo, fiquem com Deus.